porque em tempos de crise, muitas pessoas, vocês viram aí, têm deixado o carro de lado e, claro, feito a opção por usar mais ali os aplicativos. Então, eu pergunto, será que de fato, então, essa troca ela vale a pena? E quem, então, vai nos mostrar, por A mais B, ali fazendo a prova dos 9, é o nosso querido convidado, amigo, parceiro, consultor financeiro, Erasmo Vieira. Erasmo, que bom receber. Estava sumido, hein, senhor? É um prazer estar com vocês mais uma vez. Você estava sumido, hein? Estamos sempre aí. Não, estamos sempre aí, não. Estava ganhando dinheiro, né? Trabalhando. Trabalhando, isso é importante. Inclusive, a gente não fala ganhar dinheiro, né? Ganhar vem de graça. É fazer. Fazer dinheiro, conquistar dinheiro. Exatamente. Aí é legal. Erasmo, nós temos aí hoje essa pauta aí, vimos ali a nossa convidada, né, a psicóloga Simone, ela estava falando sobre a crise, essas questões emocionais, contextuais, ambientais, que tem feito com que os jovens, eles não queiram tirar a sua carteira e nem tampouco comprar o carro. E hoje a gente sabe que, há uns anos atrás, ter um carro era sinônimo assim, de um status de conquista, não é isso? E hoje esse jogo está virando também, porque com a facilidade aí dos transportes por aplicativos e tudo, está se tornando mais viável, mais tranquilo e até financeiramente, em alguns casos, está compensando. Não é por aí? Veja bem, realmente é uma mudança de hábito. Alguns países onde a mobilidade é melhor, que tem muito metrô, por exemplo, São Paulo é uma cidade que isso é muito mais forte do que aqui em Minas, aqui em Belo Horizonte. Sim. Por quê? O metrô de São Paulo já atende muito bem. Nós não temos metrô, né? Praticamente não temos. A gente só tem um trem ali que vai e volta na mesma uma linha de pouco menos de 30 quilômetros. Muito pouco. Então, o que acontece? Realmente, tanto pela questão financeira, tanto quanto a questão comportamental das pessoas priorizar outras coisas, o carro tem ficado para trás. Agora, vamos falar financeiramente falando. Quem roda pouco, né, quem roda menos de 1.000 quilômetros por mês, não compensa realmente ter um carro. Porque ali você vai colocar os impostos, o IPVA, você vai colocar o seguro do carro, você vai colocar a manutenção do carro, estacionamento, combustível. O próprio combustível. Se comparar com o uso dos aplicativos, a mobilidade, né, de você ter ali, entre aspas, um motorista que te leva de porta a porta, muitas vezes traz até maior segurança do que você procurar uma vaga, por exemplo, na rua à noite. Por exemplo, eu parto do pressuposto, por exemplo, meu carro é um carro simples, né? Claro, porque eu preciso trabalhar, preciso de um carro econômico, eu transito muito, eu extrapolo essa linha aí dos 1.000 quilômetros por mês. Eu estava fazendo uma conta básica em relação a uma pessoa que nós conhecemos da família, que eu fiz o seguinte, olha, o IPVA do meu carro, com mais seguro, taxa de licenciamento, dá em torno de uns R$2.000. Considerando, diluindo isso num mês, vamos dizer R$180 mês. Para essa pessoa, eu fiz esse cálculo. Falei, olha, se você deixa de pagar, se for mais ou menos como o meu, se você deixar o carro de lado, não tiver essa despesa, é como se você já tivesse um crédito por mês de R$180 para andar de aplicativo. É mais ou menos isso, mas tem outras coisas. Não, isso assim, isso eu só peguei o imposto do carro. Fora o combustível, manutenção, pneu e etc. Né? Estacionamento, que é caro nas grandes cidades. Agora, como a pastora Carol falou, né, algumas cidades ainda não têm essa mobilidade dos aplicativos. Aí, realmente, ainda tem a cultura de ter um carro, porque o carro traz a mobilidade, o carro traz, entre aspas, o status. Né? Mas agora, uma cultura antiga que a gente tem, das pessoas falar, eu estou investindo num carro, eu estou aumentando meu patrimônio comprando um carro melhor. Não é isso, né? Carro é simplesmente uma forma de você gastar dinheiro. E se você não fizer um planejamento correto, isso faz um grande rombo no seu orçamento. Uma outra coisa, né? A gente está comparando muito hoje, por exemplo, você ter a possibilidade de comprar um carro
e comparar com o custo do aplicativo, né? Mas comprando um carro à vista, já vale. Agora, se você for comprar pagando juros... E com um financiamento com ali. um financiamento, principalmente aqueles financiamentos que você compra um e paga dois, né? Que você compra um carro em 60 parcelas, sem entrada, você compra um, paga dois e ao final de 5 anos você tem meio em casa. Você tem meio. Vamos mostrar isso ali para o pessoal, assim, dando uma ilustrada para você passar para a gente esse contexto? Vamos ali lá. no outro espaço? Vamos Pode lá. vir aqui comigo aqui, vamos ali atrás aqui desse outro aparador, onde nós vamos fazer aqui para o pessoal de casa esses comparativos aí. É importante você de casa parar para pensar. Deixa eu passar aqui só para ver como é que está disposto aqui. Vamos pensar aqui, Erasmo, temos aqui esse comparativo. Rodando 20 quilômetros dia, gastamos R$ 38,00. 26 dias, quase R$ 1.000. E fazendo, né, sempre esse Isso aqui no aplicativo, né? E o carro próprio. Considerando aqui o aplicativo. carro, não, mas aqui o carro próprio, aqui o IPVA são R$ 400, aí a gente pode pensar mês, né? Aqui a gente pode incluir também, né, nesses 400, a questão do seguro, né? E dependendo do carro, até um pouco da manutenção. Né? No R$ 400 só de IPVA, não, aí tem um pouco mas aqui aí o seguro obrigatório, né? Fora que a gente pode pensar aqui 870, a gente vai colocar aqui o gasolina, combustível, estacionamento, os pedágios. E também tem a questão do seguro que a gente faz particular também. E tem uma outra coisa, né? Por exemplo, tem gente que tem carro financiado e não faz seguro. Está correndo risco. Eu cheguei num cliente que eu falei, olha, você está pagando 2 carros? Ele falou, tô. Um foi roubado, eu não tinha seguro, então eu tenho que pagar o compromisso dele. Então, isso é uma falta de planejamento financeiro. Né? Agora, hoje, Serginho, entrando até num outro assunto, 70% dos brasileiros não têm nenhuma reserva financeira e 23% dos brasileiros estão com o nome sujo e inadimplentes. Então, utilizando, talvez, abrir mão do carro próprio, fazer dinheiro nele e arrumar a vida financeira, talvez dá um fôlego muito melhor, uma tranquilidade muito melhor para as pessoas que possam estar, por um tempo, utilizando aí dos aplicativos. Né, para a sua mobilidade. Né? Muitas vezes a gente tem aquela cultura, se eu vender meu carro, eu estou perdendo dinheiro. Não, você está perdendo dinheiro mantendo o carro, principalmente se você rodar pouco. Porque, por exemplo, aqui, considerando aqui que é o transporte por aplicativo, você que faz um trajeto de 20 quilômetros dia, você gasta R$ 38,00, né? E vai 26 dias. São os dias úteis, ainda coloca um sábado, né? Isso. Aí você gasta R$ 1.000. Se o comparativo com um carro particular, só ali de gasolina, já são R$ 870, pelo menos. Exatamente, mas... Aí diluído aqui o IPVA, 400, então 1.270. Exatamente, né? Tudo isso é um carro próprio. E mais ainda, se for diluir aí, o seguro que precisa ser feito. Sim. Né? Os outros contextos que aí você vai precisar. Manutenção. A manutenção, os pneus. A questão de, às vezes, uma batidinha, um probleminha, né? Que às vezes o próprio seguro não compensa entrar com a franquia do seguro. Exatamente. Porque às vezes aquela pequena colisão vai ter um orçamento ali de 500, 600, 700 reais. Às vezes a franquia é de 1.000 e poucos. Então, isso aqui é uma quebra de paradigma. Né? Antes a gente tinha essa cultura, como foi falado na outra entrevista, de ter a carteira, porque era um status ter a carteira, ter o carro. Hoje não. As pessoas já estão vendo o carro mais como uma mobilidade. Né? Muitas vezes as pessoas estão usando nas grandes cidades a bicicleta, o patinete que já está chegando em Belo Horizonte, né? São Paulo já está muito mais difundido isso. Então tudo isso é uma forma de você adequar. Por quê? Porque as contas do outro lado só estão apertando. Né? Os gastos, por exemplo, com a gasolina, quase batendo aí. A gente tem cidades do interior aí que estão mais de R$5 um litrinho de gasolina. Né? Mais caro que o leite, mais caro que muitas coisas. E um litro de gasolina num carro, assim, bom,
é para 10 quilômetros. 10 quilômetros. É muito pouco. Então, esse custo está pesando. Por isso que as pessoas têm que, às vezes, começar a pensar nas novas modalidades que existem, né? Existe até uma outra modalidade agora que as locadoras estão fazendo, é o aluguel de carro anual. Então, é uma outra forma que está surgindo de você não comprar um carro e sim alugar o seu carro e não ter mais o IPVA, o seguro e a manutenção e ali pagar um aluguel para o seu carro. Então, tudo isso tem que fazer cálculo, não é uma fórmula precisa que a gente quer ensinar, que dá o recado. Absoluta, que é para todo mundo. Não, cada um é cada um. Tem que fazer as contas, tem que estudar, né? Mas como eu gosto sempre de lembrar, se você está endividado, talvez pode ser uma das formas de você resolver a sua situação financeira. E se você deixar de pagar uma dívida, o que acontece? O salário aumenta. A renda mensal aumenta. E a gente ensina... O seu poder de compra é maior. E a gente ensina sempre as pessoas a viver melhor com dinheiro, viver em paz com dinheiro. E como você sempre nos diz aqui, para a gente encerrar, você sempre nos fala, quando vem aqui, que a melhor coisa que tem é gastar o dinheiro. É gastar bem o dinheiro e gastar o dinheiro que a gente tem. Porque quando a gente gasta um dinheiro que a gente não tem, no cheque especial, não pagando a fatura do cartão de crédito, a gente paga multa, né? E está jogando dinheiro fora nos juros e nas multas. E isso não está certo, principalmente no momento em que o dinheiro, assim, está tão difícil ter dinheiro. Eu sempre pergunto, as pessoas gostam de ter dinheiro? A maioria gosta, fala que tem. Aí eu pergunto assim, você tem dinheiro? A maioria não tem. Não tem. Por quê? Não tem inteligência financeira para fazer as contas e ter dinheiro. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.